Graça e paz, irmãos. Obrigado, gente. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte. Aleluia. Tu és a... Oh, aleluia. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, por favor. Nesse espírito de oração, você ora por mim e eu oro por você. Amém? Pai, nessa tarde nós queremos, Senhor, te apresentar cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, nessa tarde, venha falar conosco através da tua palavra. Pai, é tu que faz a obra, Espírito Santo. Tua palavra é como espada, Senhor, e que entra até aonde o homem não entende, e tu faz. Então faça segundo o teu querer, Senhor. Quebra, Senhor, neste momento todo impedimento, Espírito Santo, para que a tua palavra, Senhor, traga o fruto, Senhor, o fruto, Espírito Santo, da tua graça. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só cantei porque para descontrair, né? Para quebrar o nervosismo, né? Abram comigo, livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos lá, quem não quiser ler, quem não quiser abrir a Bíblia, nós temos aqui, né, no nosso telão. Vamos lá? Jonas 1, do 1 ao 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Diga, dormir profundamente. Pode passar. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por estas desgraças que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então,
eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, quando eu estava estudando o livro de Jonas, na verdade, nós professoras do departamento infantil, a gente estuda Jonas, acho umas 3 vezes o ano inteiro, né? E o livro de Jonas, ele fala principalmente da graça de Deus para comigo, para com você e qualquer pessoa que ele criou. Ele é cheio de ensinamentos para o ser humano, mas também é um livro que ensina o livre-arbítrio, o seu direito de escolher o que você quer fazer. Nós vemos aqui um profeta, no nosso caso, um cristão, que ouve o comando de Deus, estava na presença de Deus, representava o próprio Deus, era íntimo de Deus, ensinava ao povo e acreditava na graça de Deus. Mas que desta vez, ao receber um comando de Deus, foi que Deus falou para Jonas? Vá para onde? Para Nínive. E Jonas fez o quê? Foi para Tarsis. Provavelmente essa não era a primeira missão de Jonas. Ele já deveria ter feito outras coisas para o Senhor pela ordem de Deus. Mas desta vez ele decide discordar de Deus, desobedece, tenta escapar da presença de Deus, omite a mensagem de arrependimento aos que necessitavam da sua palavra. Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas decide não ir. Por quê? Porque ele achava que aquele povo ninivita, né, que era um povo assírio, que era mau, né, que praticavam coisas ruins, que eram adoradores, né, de outros deuses, não mereciam a graça de Deus. Jonas queria que eles padecessem. Não, eu não vou não. Aquele povo lá pecador, lá merece nada, aquilo merece a morte. Que morram, eu não vou não. Desta vez eu não vou falar nada, eu vou fugir da presença do Senhor. E a pergunta que eu quero falar para você agora é essa: será que Jonas podia fugir da presença de Deus? Será que você pode fugir da presença de Deus? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Mas Deus queria dar a Jonas o direito de obedecer, o direito de escolher. Por quê? Porque obedecer é prova de amor ao Senhor. E Jonas, nesse momento, decide se rebelar. Não vou não. E assim Deus faz para conosco. Ele dá uma oportunidade de escolha para mim e para você. Ele te chamou. Ele te chamou. É você que eu quero. É você que eu quero. É você que eu quero. Aí, em um certo momento, você olha para você mesmo e diz: eu não vou não. Isso não é para mim não. Deus falou comigo, mas não é o momento certo não. Deus não está certo não, está errado. Não é isso que eu quero agora. E como eu acabei de falar, essa escolha também é para nós. E eu quero dizer para você que escolha é um presente dado por Deus desde a criação do mundo. A gente vê Adão e Eva com o direito de escolher. O Senhor criou, colocou os dois bonitinhos dentro do paraíso. Aqui, tudo isso aqui é para vocês. Mas está vendo aquela árvore ali? Aquela árvore ali não pode. Deus não disse para eles não coma. Não pode. Só disse isso, não pode.
Porque se você comer dela, você vai o quê? Morrer. Deus ainda disse o que podia acontecer. Mas em nenhum momento Deus ficou lá vigiando. Pode não, sai daí. Sai daí, sai daí. Não, não pode. Mas aí a bonitinha, né, da minha amiga Eva, quando eu encontrar lá no céu com ela, eu vou dar um abração nela. Fui lá e comeu. Por quê? Porque ela tinha livre arbítrio, direito de escolher. A mulher de Ló também teve direito de escolher. Deus mandou os anjos lá para entregar a mensagem sobre o que ia acontecer com aquele povo. E o que foi que ele falou? Quando estiver indo embora, não olhe para trás, não olhe para trás. Mas a bonitinha da esposa de Ló fez o quê? E ela virou o quê? Você quer virar uma estátua de sal? Se o sal não salgar, nada mais presta. Nada presta, você é sal. Mas se você não tiver dando o tempero necessário para as coisas do Senhor, nada vai prestar. Nada vai prestar. O povo do tempo de Noé, a mesma coisa. Olha, vai chover, vai chover. Não vai não, faz tanto tempo que não chove aqui. Vai nada. Olha, pessoal, vamos construir a arca. Entra na arca, entra na arca, entra na arca, entra na arca. E o povo disse, vai não. Direito de escolher. Escolha traz grandes consequências para a minha vida e para a sua. Principalmente quando se trata da voz e do comando daquele que nos domina. O que você está fazendo com o comando que Deus tem te dado? Olha, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. E eu louvo a vida do pastor Eliakim. Quando ele me chamou para pregar, eu queria fazer igual Jonas. Não dá não, pastor. Eu tenho escolinha das criancinhas lá em cima. Esse é o meu chamado. Eu lembro que quando a gente congregava na outra congregação, né, dos nossos outros irmãos, eu sempre fugia de levar a palavra de Deus. E quando eu cheguei aqui na Comeve, eu estava nos primeiros cultos, sentado ali atrás, e eu fechei os meus olhos, e o Senhor me deu uma visão, e eu me vi aqui em cima, e eu dizia, não é, Senhor, não, para mim não dá não isso aí, Senhor. Eu até brinquei com as meninas de domingo passado. Olha, não se esqueçam de chamar o carro do SAMU e deixar ali na frente. Porque pode eu cair para trás e alguém precisa me socorrer. Mas eu quero dizer para você que a escolha é sua. Mas no final das contas, não adianta. Você vai fugir, pode ir. Vai, o pastor diz, minha filha, a escolha é sua. Vai. Mas em algum momento, ele vai fazer como fez com todos os outros. Bem, é isso aqui que eu quero para você. Quando decidimos seguir a Cristo, nós nos entregamos a Ele e a sua vontade. Precisamos lutar para não desobedecê-lo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele resista. Não é tão difícil assim. Mas às vezes eu coloco barreiras dentro da minha vida e da minha alma para que os projetos de Deus não aconteçam na minha vida. Deus tem projeto para mim, para você. Qualquer um é capaz de estar aqui levando o Evangelho de Cristo. Mas eu decido escolher. Não dá, não quero. Pastor, cansei do meu casamento. Quero mais não. Decisão. Não quero. Pastor, não quero trabalhar com os jovens. Decisão. Não quero. Pastor, eu não quero mais ser cristão. Decisão. Não quero. Jonas, voltando para a nossa história, então decide escolher um caminho totalmente diferente. Jonas vai para Jope. Se você pegar o mapa, Jope é longe. Nínive é bem aqui. É uma viagem, provavelmente, estou chutando, gente, sei não.
Vamos supor que seja de barco uns 3 dias, que naquela época as viagens eram por navios, né? Jope era um porto, né? Um porto para receber e levar mercadorias, para saída e entrada de coisas e de pessoas. E ele vai para Tarsis, longe. Acabou que no final das contas ele nem conseguiu chegar lá direito, né? Por quê? Porque ele tem escolha, mas no final das contas o Senhor vai te chamar de volta. Então ele decide ir para outro lugar, que é a vontade dele, não é a vontade de Deus. E é aí que eu quero conversar com vocês. As escolhas de Jonas têm grandes consequências. E é isso que a gente vai falar agora, as consequências das escolhas de Jonas. Primeiro, Jonas, versículo 5. Não, Jonas, versículo 3. Decide o quê? Fugir da presença do Senhor. Decide se afastar. Desobedece conscientemente. Lembra que eu falei antes? Eu tenho o livre-arbítrio de escolher obedecer. Obedecer é escolha minha. Chega de colocar a culpa no diabo. Não foi o diabo. Não fui eu. Eu escolhi. Eu escolhi. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Então ele desobedece conscientemente. Não vou. Não quero. O preconceito dele era grande contra aquele povo. A sua religiosidade era grande demais. Não dá não. Aquele povo tem que morrer. Merece o sacrifício. Merece. Senhor, vontade de Jonas era dizer para Deus: pune esse povo aí, que é isso que eles merecem. Ele para de conversar com Deus. O relacionamento de Jonas, a partir do momento que ele desobedece, é interrompido. E ele não fala mais com o Senhor, não consulta mais o Senhor, não procura saber o que o Senhor acha, ele não ora mais. Quantas vezes você tem tirado um momento para falar com o seu Deus? Eu venho para a igreja, eu sou um cristão fiel, eu estou na casa do Senhor, mas quando eu chego na minha casa, tudo muda. Eu não oro mais, Deus não fala comigo e eu não falo com Ele, porque eu não quero ouvir a voz de Deus. E se você prestar atenção no livro de Jonas, capítulo 1, no capítulo todo 1, você percebe que Deus fica o tempo inteiro em silêncio. Jonas não consegue ouvir a voz de Deus. Você não ora, você não lê mais a sua Bíblia, tudo fica de lado, seu relacionamento com Deus está quebrado por causa das suas escolhas erradas. Eu estou na igreja, mas tudo bem namorar errado, tudo bem andar com as roupas erradas, tudo bem ter conversas erradas, está tudo bem, tudo bem. É fácil ser crente dia de domingo, sentar no banco com roupa de crente, ter comportamento de crente, mas dentro da sua alma, falei isso para as mulheres no último culto, por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Vocês conseguem me entender? Eu estou aqui fora, eu não posso distinguir e dizer, olha, esse aqui é pecador, esse aqui não é pecador, esse aqui não anda no caminho do Senhor, esse aqui anda. Mas o Senhor sabe. Ele é o único que conhece e sonda o meu coração e o teu coração. Segundo, levou quem estava ao seu redor a problemas e sofrimento. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram cargas para o mar, para tornar o navio mais leve. Para os marinheiros, qual foi o sacrifício de problemas e sofrimento? Medo. O sofrimento que eles tinham de ver o barco inteiro. A palavra diz que quando o vento de Deus soprou sobre o barco parecia que ia se quebrar inteiro. Eu já andei de barco. E eu lembro que geralmente quando eu ia de barco, era com o meu pai. E eu já ficava com medo quando o banzeiro batia. Eu fico imaginando os pobres desses marinheiros quando vê esse vento.
Pensa num vento que não é normal, é um vento da parte de Deus, que veio porque Deus quis mostrar, né, o seu poder. E aquele barco estava lá rangendo, eu acho que rangia que só, né? Sei lá que barulho é esse, né? E eles ficaram com medo da morte, medo do que podia acontecer. Perderam as cargas que estavam dentro do navio, porque tiveram que lançar para fora. Isso são problemas que você gera, né? Quando você faz escolhas erradas. Para nós, você pode trazer problemas para a sua família, para a sua igreja, para muitas vezes a sociedade. Quando é que eu levo o problema para minha família, gente? É fácil. Pensa aí em alguma coisa que você se afastou de Deus e de repente você não vê mais aquele negócio acontecer na sua família, que quando você estava dentro da presença, nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Eu acho que a primeira coisa de problema que acontece na sua família é a falta do evangelho. Você era uma coisa, você professava uma coisa e agora você vive outra coisa, né? E você leva problemas para a sua família. Para a igreja, está aqui, pastor, esfriei na fé, está aqui o meu cargo. Está aqui o meu cargo, eu estou entregando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A obra, ela é de Deus. Mas não pense que é fácil colocar alguém no seu lugar. Deus deu aquele chamado para você, não fuja dele. Não fuja dele. O Senhor te escolheu para uma grande obra. Se o seu dom é cantar, cante, procure o grupo de louvor aí, como é que chama? Uma palavra aí, se inscreva lá no grupo de louvor. Se o seu talento é atuar, vá lá com o grupo de teatro. Inclusive, nunca mais eu vi peça aqui, né? Faz um tempo que não tem peça. Cadê o grupo de teatro? Eita Deus! Managasteva, fala, Senhor. Terceiro, levou a uma inércia espiritual. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Pensa lá, gente. O navio chacoalha para lá, chacoalha para cá. E Jonas estava o quê? Dormindo, cabra folgado. Né? Como é que consegue dormir? Me diga. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo nessa situação. O barco quase se quebrando, os marinheiros gritando. E Jonas dormia profundamente. Por quê? Porque ele estava indiferente. Ele já não se preocupava mais com o que Deus tinha mandado ele fazer. Por quê? Porque ele não queria levar graça para aquelas pessoas. Ele não tinha compaixão naquele momento. Ele ficou paralisado. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Quarto, estou vendo o horário, alguém me avise aí. Levou a falta de identidade e mau testemunho. Jonas, em todo momento, fica em silêncio. Não leva o evangelho para aquelas pessoas. É necessário que os marinheiros tirem sorte para procurar o culpado do porquê aquilo estava acontecendo. Foi necessário interrogá-lo para saber quem ele era. Versículo 8. Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quantos de nós não perdemos a nossa identidade? A minha identidade, eu digo que eu sou cristã, serva do Senhor, mas dentro de mim, será que eu realmente sou isso?
Será que o meu testemunho fala realmente isso? Que eu sou uma cristã, que eu vivo os princípios de Deus? Porque o meu relacionamento com Deus precisa dar testemunho para que outras pessoas possam ser salvas. Não adianta somente eu dizer que sou um cristão. O meu testemunho precisa ir primeiro. Falar primeiro por mim. Quinto, levou à falta de arrependimento. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele. Peguem-me e joguem ao mar. Jonas, naquele momento, poderia ter parado, ter pedido perdão pela sua escolha errada. Mas ele decide continuar, mesmo que para isso ele precisasse ser jogado ao mar. Não, me joga que a tempestade vai parar, ela vai cessar. Por quê? Porque ele sabia que era Deus que estava enviando aquilo por causa dele. Tanto que ele fala, é culpa minha, a culpa é minha, é culpa da minha escolha por vocês estarem passando por isso. O que mais? Levou a correção e disciplina. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. E essa experiência é relatada no capítulo 2. Jonas suplica por socorro. Como o pai que ama, o Senhor nos corrige. Quando Jonas estava dentro do peixe, ele ora ao Senhor, pedindo socorro, suplicando ao Senhor. E ele olha na sua oração, falando com Deus, Senhor, será que eu ainda poderei ver o teu santo templo? Será que eu ainda poderei chegar perto do Senhor, falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor? E eu quero dizer para você hoje que você tem a chance. Jonas teve uma segunda chance de obedecer a Deus, de levar os comandos de Deus para aquele povo. Você tem uma segunda chance. O Senhor é um Deus de graça. Se você for estudar o livro de Jonas, é exatamente sobre isso que fala. A graça de Deus sobre a vida de Jonas e sobre o povo de Nínive. Por quê? Porque o Senhor me ama, o Senhor te ama. Mas para essa graça chegar até você, é preciso que você se arrependa dos seus pecados, dos seus erros. Eu sei que muitas vezes a religiosidade toma conta de nós. Mas nós precisamos lutar contra ela. Não deixar que a religião seja um fardo para mim e para você, mas que seja motivos de bênçãos. Motivos de agradecer a Deus todos os dias por Ele ter morrido na cruz por mim e por você. É isso que nós temos que agradecer a Deus. E entender que toda vez que eu erro, que eu me afasto de Deus, que eu escolho não seguir a vontade do Senhor, o Senhor vai me chamar de volta, nem que para isso Ele precise me corrigir. A palavra de Deus diz que dura coisa cair no mundo de Deus vivo. Eu lembro que quando a gente fazia as coisas lá em casa, minha mãe olhava para a gente e dizia, olha, vigia, vigia. Para onde tu vai? Vigia. Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Vigia. E hoje a pergunta que eu faço para você é, para onde as suas escolhas estão te levando? Para mais perto do Senhor ou para mais longe dele? Será que as suas escolhas realmente têm agradado ao coração de Deus? Ou será que de repente você tem se entregado às vãs doutrinas? E isso tem feito com que você não consiga ouvir mais o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o super-herói, nem o super-cristão, porque eu sei que em algum momento a gente vai falhar, a gente vai errar, mas nós precisamos entender que nós precisamos sempre nos arrepender e pedir perdão do Senhor pelos nossos pecados. Eu ensino isso para os meus filhos, sempre antes de dormir ou quando fazem algo errado. Olha, vocês não desagradam só o coração da mamãe, não. Vocês desagradam o coração de Deus. É o de Deus que a gente desagrada quando a gente erra. A gente sempre olha para as pessoas. Não, eu vou desagradar o irmão, o A, o B, o pastor, o C. Mas no final das contas não é. Eu desagrado a Deus. Quando eu sou irreverente com as minhas escolhas,
eu desagrado ao Senhor. E é isso que eu preciso ter em mente. É tudo para Ele, tudo por Ele. Foi por Ele, é para Ele. Não é para mais ninguém, é pelo Senhor. Qual é o caminho que você tem seguido? E eu vou concluir. Nem toda tempestade que enfrentamos na vida é decorrente das nossas escolhas erradas. Nós sabemos disso. Mas será que algumas coisas ruins que você está colhendo não são consequências de uma vida à revelia da vontade de Deus? E se algum de nós já está vivendo essas consequências das suas más escolhas, a melhor forma de mudar isso é enfrentando os nossos erros, quebrando-se diante de Deus e voltando para Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Peça perdão, arrependa-se. Deus é misericordioso. Deus foi misericordioso com Jonas. A baleia engoliu, ele ficou lá 3 dias, 3 noites, clamando pela misericórdia de Deus, clamando pelo socorro do Senhor. E a partir do momento que ele fez isso, o que foi que aconteceu com ele? A baleia vomitou Jonas para fora. E aí ele cumpriu o que ele tinha que fazer, cumpriu, foi lá em Nínive, levou o que tinha que levar, falou para o povo que daqui a 40 dias Deus ia acabar com Nínive. E por causa da sua obediência, e principalmente por causa da vontade de Deus, porque no final das contas, tudo é o Senhor que decide, aquele povo todo foi salvo, por inteiro. Então o que eu quero dizer para você? Que a graça nos alcança. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Confissão e arrependimento eram misericórdia e graça. Não importa hoje o que você fez ou como você está, arrependa-se. Ele te ama. Volte-se a Jesus. Hoje Cristo te quer libertar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você ore daí. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas nesse momento, converse com o Senhor. Mostre as suas fraquezas, as suas desobediências. Só Ele sonda, só Ele conhece. Peça perdão ao Senhor, volte-se a Ele. Faça um concerto com o Senhor nessa noite. E para você que não é cristão, eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu Salvador e provar dessa graça soberana de Deus. A graça que abunda sobre o pecado. Pai, nessa noite, eu quero te apresentar, Senhor, cada um dos teus filhos. Espírito Santo, eu quero te entregar neste momento os seus corações e os seus pensamentos. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que sonda cada um de nós. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa noite, Senhor, pelas escolhas que talvez nos tenham distanciado da Tua presença, tentando nos fazer, Senhor, ficar longe de Ti. Espírito Santo, leva-nos, Senhor, a ter pensamentos, Senhor, que venham do Teu coração e da Tua alma, para que eu não possa perecer por isso. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te apresento cada um nessa noite. Fala com cada um do teu povo, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. E nós assim cremos, Senhor, como a tua palavra diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Abunde em nós através da tua graça, Espírito Santo de Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque tu já pagou o alto preço por nós. O Senhor já fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer, Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.